Olá, Tiagão. Boa noite a todos aí. Sejam bem-vindos, tá? Eu desejo a graça e a paz a todo mundo que está entrando aí para a gente dar início a mais uma aula. Eu quero só pedir para vocês que já foram entrando aí, só me dar um ok se tá dando para ouvir. Valeu, Tiagão. Tá dando para ouvir direitinho, né? Pronto. Como eu não tenho música, né, igual o Thiago e o Caio aí, a gente vai fazer uma oração inicial e depois a gente já dá procedimento à aula, tá bom, gente? Desde já agradeço aí a todos que estão presentes e desejo também a graça e a paz, uma boa noite aos que ainda vão entrar, tá bom? Pra mim não ficar falando toda vez que alguém for entrar, já tô desejando desde já. Então, gostaria de convidar você aí, mesmo com o celular, mesmo com seu tablet, seu computador, você pudesse parar nesse momento, fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração pedindo a Deus, entregando a Ele esse momento. Oremos. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te oramos. Eu te agradeço por essa oportunidade única que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra, mesmo vivendo dias tão difíceis. Abençoa-nos nessa noite mais uma vez, que o Senhor possa conduzir esse momento e possa colocar em nossos corações a Tua Palavra, abrir a nossa mente, nos dar a paz que só vem de Ti, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, boa noite, Thelma, boa noite, Fábio, que está entrando agora. Hoje nós vamos dar continuidade, né, à nossa série de estudos intitulada O Fruto do Espírito, né, que foi baseada no capítulo 5, versículos 22 e 23 do livro da Carta aos Gálatas, certo? E os outros professores eles vieram expondo muito bem, né, sobre as virtudes que há no fruto do Espírito. E hoje chegou o meu dia, né, para a gente falar um pouco sobre fidelidade, tá? Mas antes de falar sobre fidelidade propriamente dita, certo? Eu gostaria de situar os irmãos a respeito do contexto histórico, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de, antes de falar de qualquer assunto, qualquer tema, falar um pouco sobre o contexto, né? Vai ser uma informação rápida, mas que é importante para que a gente tenha uma visão mais ampla, uma visão mais geral do que Paulo estava passando e do que os Gálatas estavam passando naquele momento, naquela situação. Isso é muito importante e é muito bacana para que a gente possa entender até melhor a carta, né? E principalmente o versículo que nós vamos ler aqui, tá? A carta aos Gálatas, né, foi escrita pelo apóstolo Paulo, certo? No ano 49 depois de Cristo. Mais precisamente um ano antes de um concílio que iria ter em Jerusalém. Então é nesse período que Paulo escreve aos Gálatas, e ele escreve a carta, como toda carta, ele escreve a carta com um propósito, né? E o propósito dessa carta, o objetivo da carta aos Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreve, era o propósito de refutar os judaizantes. Por quê? O que é que estava acontecendo em volta, né, de todo esse contexto? O que estava acontecendo? Os judaizantes eram cristãos judeus, né? Eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e eles estavam pregando um evangelho deturpado. Ou seja, eles estavam pregando um evangelho, porém eles estavam mudando algumas coisas que havia no evangelho original que Paulo havia pregado. E o principal que eles estavam mudando, que eles estavam deturpando, era a questão das leis, né? Os judaizantes, eles estavam ensinando que quando os gentios se convertessem, ou seja, quando aquelas pessoas que não eram do povo judeu se convertessem, elas deveriam dar mais atenção ou maior atenção ao cumprimento das leis, igualmente aos judaizantes, para que elas pudessem alcançar a salvação. Então eles estavam pregando um evangelho legalista e deturpado. Então Paulo, ele escreve, pastor, já tinha começado. Então Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas justamente para combater e para refutar
essa pregação deturpada, né, errada do Evangelho. Então Paulo está combatendo isso, né? Se você observar, quando a gente for ler o texto aqui do capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 ao 23, se você observar e continuar lendo, você vai perceber que Paulo diz, até quando ele termina de dar a lista, né, ele diz assim: contra essas coisas não há lei. Ou seja, o interesse de Paulo naquele momento, escrevendo aquela carta, era de fato refutar esses judaizantes. E quem eram os judaizantes? Eram justamente os crentes que estavam ensinando esse evangelho legalista a fim de que os gentios fossem salvos. Então Paulo estava combatendo tudo isso, ok? E aí hoje nós vamos falar justamente dessa carta e vamos falar especificamente do capítulo 5, versículos 22 e 23, e eu gostaria de ler junto com os irmãos. Fique atento aí na leitura, né? Nós vamos fazer muitas leituras durante a aula, durante o estudo, mas depois, quem quiser, só me solicitar que eu mando a lista de todas as leituras, para que você não fique esperando aí alguém colocar, digitar, tá bom? Inclusive para alguns alunos eu já enviei, porque eu tinha um contato deles. Então vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Como eu disse, né, Paulo estava combatendo a pregação de um evangelho legalista, então ele encerra até dizendo que contra essas coisas não há lei, porque ele quer apresentar o evangelho de Cristo, né, o evangelho libertador de Cristo. Mas eu vou falar hoje especificamente da virtude do fruto que se chama fidelidade. Então nós vamos falar especificamente sobre fidelidade. Boa noite aí o pessoal que está entrando agora. A palavra fidelidade no original grego, né, como todos os professores estão já tratando nas aulas, e esse texto do Evangelho ele foi escrito na língua grega. Então no original grego essa palavra fidelidade, que talvez na sua Bíblia tenha também a palavra fé, e isso não vai interferir no sentido, e a gente vai saber já por quê. Essa palavra fidelidade ela se chama palavra pistis, certo? Ou então em alguns momentos também como pistós. Boa noite. Então essa palavra pistis ela tem um significado, e ela pode ser traduzida por crer. Ela pode ser traduzida por crer e tem o sentido de acreditar fielmente. Ou seja, repetindo, para ficar bem claro, a palavra pistis, que é a palavra fidelidade, ela pode ser traduzida por crer e tem o sentido de acreditar fielmente. É uma fidelidade, portanto, que ela está ligada à fé, à sua confiança. Então, aquele que é fiel, aquele que tem fidelidade, é alguém que pode ser confiável verdadeiramente, né? E por estar ligado à fidelidade, aliás, por fidelidade estar ligado à fé, é por isso que nós somos e devemos ser fiéis a Deus, é por isso que nós devemos ter fidelidade a Deus. É porque se confiamos em Deus, se confiamos na sua palavra, se cremos nele, se temos fé nele, por isso somos fiéis a ele, por isso temos que ter fidelidade a Deus e uns para com os outros. Então é uma fidelidade que ela está ancorada na confiança, ancorada na fé, tá bom? Interessante, irmãos, que cada uma das virtudes desse fruto do Espírito, o qual nós recebemos, segundo o apóstolo Paulo, elas são características divinas também. Não sei se você observou, mas, por exemplo, quando o professor João Vitor falou sobre amor, né, a gente percebe que o amor é uma característica divina. Quando o Ricardo aí falou sobre paz, nós percebemos que é uma característica divina, que a paz está no caráter de Cristo, né? Ele até falou que é uma paz que excede todo entendimento. Quando o Flaviano falou sobre... eu não lembro direito qual foi o tema do Flaviano, mas com certeza também foi sobre uma característica divina. Foi sobre a paciência, se eu não me engano, ou amabilidade, né? E quando o Wellington falou de alegria,
também é uma característica que nós encontramos no nosso Deus se a gente for para as Escrituras. Então perceba que o fruto do Espírito é algo que manifesta o caráter de Deus. Tá? Portanto, fidelidade também manifesta o caráter de Deus, porque é uma característica divina. Tá? E por ser uma característica divina, por esse fruto por essa virtude ser uma parte do fruto que demonstra essa característica divina, nós precisamos depender somente, obrigado Assis, amabilidade, nós precisamos depender somente do próprio Deus, né, para que nós venhamos apresentar, manifestar o caráter de Cristo através do fruto do Espírito. Tá bom? Então entendemos aí mais ou menos, né, o que é fidelidade. Eu gostaria de pegar aqui, que nós agora ficássemos bem atentos aos textos que eu vou ler. Por quê? Nós acabamos de ver o que significa a palavra fidelidade. Mas isso não seria interessante para a aula, a gente simplesmente, no estudo, simplesmente falar o que é fidelidade. Fidelidade é uma característica divina, fidelidade é você apresentar confiança, isso seria muito pouco. Eu prefiro apresentar para os irmãos vários textos bíblicos, e quando nós reunirmos esses textos bíblicos, nós vamos conseguir ter uma noção mais profunda do significado desse termo na Bíblia, que é o que nos interessa, não é verdade? Então eu vou expor agora vários textos, nós vamos ler esses textos, e depois que nós lermos esses textos, a gente vai entender melhor qual é o verdadeiro significado de fidelidade biblicamente falando, tá bom? Se você tiver papel e caneta, pode anotar nos textos para você ler depois com calma, porque já vou citando e lendo, ok? Mas eu prefiro que você fique atento e depois eu te passo a lista completa. Vamos lá. Primeiro, né, Mateus capítulo 24, versículo 45. Mateus capítulo 24, versículo 45 diz assim, ó: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Se você observar, tem a palavra fiel nesse texto, né? Quem é, pois, o servo fiel e sensato? Pois bem, meus irmãos, essa palavrinha fiel que está aqui no capítulo 24, versículo 45 de Mateus, é a mesma palavra usada por Paulo na carta aos Gálatas que nós estamos estudando. É a palavra pistes. E aqui nesse texto você percebe que é uma palavra que foi usada pelo próprio Jesus, porque esse versículo que eu li é uma palavra dita pelo próprio Jesus, e Jesus está falando a respeito de um servo fiel que é nomeado mordomo de uma casa. Então perceba que Jesus está usando esse termo fiel, pistes ou pistós, para se referir a alguém que é o mordomo, ou que vai ser nomeado mordomo da casa nessa parábola. E o mordomo nós sabemos que é alguém de total confiança do seu patrão, porque ele governa ali os outros empregados, né? Ele administra a casa, o mordomo. Então Jesus usa essa palavra para se referir àquele homem que vai ser nomeado mordomo da casa. Em Mateus capítulo 25, versículo 21, diz assim, ó: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nós vemos mais uma vez aqui a palavra fiel, e ela aparece duas vezes. Ela aparece quando o Senhor responde, muito bem, servo bom e fiel. E aparece novamente quando ele continua dizendo, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Mais uma vez, nós vemos aqui Jesus contando uma parábola e usando a palavra fiel, que é a palavra pistes, lá de Gálatas, que nós estamos estudando. E nesse contexto, nós percebemos que Jesus está usando a palavra fiel para render louvor, né, para dar louvor, logicamente que não igual ao louvor que nós damos a Deus, mas para louvar e para recomendar aquele servo ou aqueles servos bons e fiéis na parábola. No caso aqui, a parábola que eu estou lendo é a parábola dos talentos, né, e das minas. Então lá vai ter o exemplo de mais de um servo
que não guardou seu talento, mas que usou seu talento para o reino de Deus, e quando ele chega para o reino do seu Senhor, e quando o seu Senhor retorna, e ele mostra que multiplicou os talentos, o seu Senhor o reconhece como servo bom e fiel. Ou seja, a palavra fiel, a palavra pistes, que é a mesma que está no livro de Gálatas, sendo usada aqui para se referir a um servo que merece o louvor, o agradecimento, o reconhecimento do seu Senhor. Então, nessa primeira parte aqui, que nós começamos a escavar os textos bíblicos, nós percebemos, irmãos, que nós poderíamos ter como lição até aqui, em relação à palavra fidelidade, que essa palavra ela é uma qualidade a qual Jesus procura em seus servos, ok? Ou em seus seguidores. Então, a primeira frase que eu poderia dizer aqui em relação à fidelidade é uma qualidade que Jesus procura em seus seguidores. Amém? Vamos prosseguir para a segunda parte de textos, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Pois bem, meus irmãos, nós vemos agora aqui uma carta escrita também por Paulo, direcionada a um jovem pastor chamado Timóteo, e nesse exato momento, nesse versículo, né, capítulo 2, versículo 2, Paulo dá uma informação, uma orientação para Timóteo. E no meio dessa informação ele usa a palavra fiel. Eu vou ler com calma para a gente entender o contexto dessa palavra. Ele diz assim, ó, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo, sabe, Timóteo, aquelas coisas que você me via ensinando diante de muitas testemunhas? E ele continua, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que os homens pelos quais devem receber o direito de ensinar na igreja são homens que tenham essa característica. Homens que tenham fidelidade. Homens que sejam fiéis. Quando eu digo homens, logicamente pode ser mulheres também, né? Estou só usando esse termo, mas há outros, né? Então nós percebemos que Paulo está direcionando, está usando a palavra pistes para dizer que ela se refere a alguém que merece ensinar na igreja. Então as pessoas que têm que ensinar na igreja a palavra de Deus, as pessoas que têm que ter esse ministério, elas têm que ser pessoas fiéis, têm que ser homens e mulheres que sejam fiéis a Deus e aos seus próximos, e ao seu próximo. Mas não é só em 2 Timóteo que a gente vê a Bíblia se referindo com a palavra pistes para pessoas dessa maneira. Se você observar, eu não vou ler os textos porque são muitos textos, irmãos. Eu creio que os irmãos entendem, eu estou lendo bastantes textos, mas não dá para ler todos. Então esses aqui eu vou apenas dizer as referências, tá? A gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo se referindo com essa palavra pistes, que é fidelidade, a Timóteo, elogiando o próprio Timóteo de ser um ajudante, de ser um servo fiel a ele. Em Efésios, capítulo 6, versículo 21, o escritor também usa essa mesma palavra pistes, fidelidade, para se referir e elogiar a um homem chamado Tíquico. Em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 7, Paulo também utiliza essa palavra para se referir, para elogiar um homem chamado Epáfras, se a pronúncia estiver certa. E também em Colossenses capítulo 4, versículo 9, Paulo usa mais uma vez essa mesma palavra para se referir a Onésimo. Então perceba que essa palavra era bem usada também nesse sentido, para se referir a alguém que é fiel, a alguém que é capaz de ensinar, que é capaz de ajudar no ministério que Paulo tinha. Certo? Mas não é só Paulo que usa essas palavras. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12, também Pedro utiliza essa palavra pistes, fidelidade, para se referir a um homem chamado Silvano, dizendo que ele tem essa característica. Ou seja, mais uma vez, um servo
é bom e fiel. E em 3 João, na terceira carta de João, no versículo 5, né? Eu digo versículo porque João não tem vários capítulos, né? É só uma carta, sem muitos capítulos, só tem um. Ele usa essa palavra também para se referir a um homem chamado Gaio. Só um minuto, deixa eu só dar uma olhada aqui no comentário da Aline. Estava verificando aqui que Paulo escreve aos Gálatas com um tom de advertência. Por isso que nesse texto ele evita anteriormente as características dos que estão submetidos somente à lei. Exatamente, Aline. Exatamente. Ele está realmente nesse tom de advertência e é por isso que ele escreve dessa maneira. Certo? Então, meus irmãos, nós percebemos aqui um segundo ensinamento em relação à palavra fidelidade. Lembrem do primeiro. É uma qualidade que Jesus procura em seus seguidores. E depois de ler esses textos aqui de Timóteo e esses outros que eu comentei, a gente percebe que ela é uma característica usada para descrever, como o Ricardo bem colocou aí, em relação a Jó, servo bom e fiel. É uma palavra usada para definir ou para descrever os servos que são bons e fiéis. O servo bom e fiel. Bom e fiel a quem? Bom e fiel ao Evangelho, bom e fiel à igreja, bom e fiel a Jesus Cristo. Consequentemente, fiéis ao próximo, né, que nós vamos ver isso mais tarde, tá? Então, a segunda, tá? Se você observar, só abre um parênteses aqui para colocar nos nossos dias, né, de hoje. Eu gosto também de fazer isso, acho que você já percebeu. De pegar o texto, entender lá na época, mas também colocar aqui nos nossos dias. Se você observar, um dos patrimônios assim, imateriais, né, obviamente, que nós mais damos um devido valor, se você observar, é justamente o fato de alguém ser fiel, né? Seja no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, seja em relacionamentos de amizade ou amorosos, enfim. Se você observar, um dos patrimônios que nós mais damos um devido valor é o fato de alguém ser fiel. Por exemplo, nas empresas que eu passei, onde eu já trabalhei, geralmente eu não tenho nenhuma formação em setores que geralmente às vezes me são confiadas aquela função. Já trabalhei 3 anos, por exemplo, numa empresa onde eu fiquei responsável pelo setor financeiro, onde eu fiquei responsável pelo dinheiro de pagamentos de funcionários, de contas a pagar, de contas a receber, tudo isso. E eu, naquele momento, era um vendedor e fui chamado para ir para aquele escritório para ficar responsável por aquilo. Mas eu não era e nem sou formado em nenhuma dessas áreas, né? Mas me foi confiado aquilo e eu creio que alguém percebeu que poderia confiar em mim para aquele setor. E assim vocês também devem ter algumas experiências, na verdade. Então, uma das coisas que nós mais valorizamos é a fidelidade nos nossos relacionamentos em geral. E de todas as virtudes que nós estamos falando aqui, talvez a fidelidade seja uma das que, se nós por algum motivo perdermos, é muito difícil nós recuperarmos novamente um respaldo em relação a isso, né? Quando nós traímos alguém, quando nós mentimos para alguém, quando nós somos hipócritas, de alguma maneira somos pegos aí sendo infiéis, exatamente, geralmente nós perdemos essa confiança, né, Aline? Então, a fidelidade ela gera confiança. E a fidelidade, como eu falei no começo da aula, a definição da palavra fidelidade tem a ver com confiança, né? Ela se refere a alguém que é confiável. Então, é uma das características do fruto que talvez a gente tem que... Não que uma seja mais importante que a outra. Elas estão todas num bloco só. Mas é uma virtude que a gente tem que ter muita atenção e vigiar muito para não sermos infiéis. Certo? E antigamente, se vocês observarem, antigamente as pessoas davam mais valor à palavra dos outros. Por quê? Porque as pessoas eram mais fiéis, elas levavam isso mais a sério. Como a Aline está dizendo, hoje é super banalizado, eu concordo, mas antigamente não era tão banalizado. É por isso que hoje não se leva a sério nem em consideração a palavra de uma pessoa, porque se banalizou, mas não deveria ser assim, porque é algo muito precioso, como nosso irmão Fábio está falando. Antigamente, né, não sei se tiver alguém aí que não é do Ceará, né, que está assistindo de outro lugar,
Depois eu explico o que significa, mas a gente chama aqui de bodega, né? Vocês lembram, né? Tinha muitas bodegas, né? Antes dos hipermercados, dos supermercados, tinha muitas bodegas, né? Eram comércios pequenos, né? Que ainda existem hoje. E as pessoas, eu me lembro que eu ia, por exemplo, em um desses comércios, né? Que tinha próximo à minha casa, ia lá e passava às vezes o dia só, sem os pais em casa, e dizia assim, ó: ô seu João, eu vim aqui pegar, eu quero meio pão. É o novo, do tempo do meu pão, né? Que hoje em dia nem vende mais, mas antigamente vendia meio pão, né? Eu quero meio pão. E eu não tenho dinheiro, é na conta do pai. Não sei se vocês já fizeram isso ou passaram por isso, né? Mas eu quero meio pão na conta do pai. E aí o seu João ia lá e dava, né? Por quê? Porque havia na palavra dos homens, né? Haviam uma questão de ser fiéis à sua palavra, né? Então eles diziam: olha, eu vou pagar, tal dia eu pagaria. E hoje em dia não é bem assim, né? Então a fidelidade foi sendo banalizada de fato. Mas, dando continuidade aqui, o terceiro bloco de textos que eu vou ler, eu quero ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja. Esse texto aqui é em homenagem ao Caio Teles, que deu estudo sobre a igreja de Laodiceia. Diz assim, ó: ao anjo da igreja de Laodiceia, em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Nós vemos aqui mais uma vez a palavra fiel, agora em relação a alguém que é leal até a morte, né? Nós vemos que o texto fala aqui do próprio Jesus, né? Ele é a testemunha, né? Fiel e verdadeira lá de Apocalipse, né? Então, um exemplo aqui que ela da palavra sendo relacionada ao próprio Jesus, certo, irmão? Se você observar também lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que foi a aula que eu dei sobre a igreja de Esmirna, vai estar escrito assim, né? Dizendo que a igreja seja fiel até a morte, porque eles iriam passar por perseguições, por tribulações. Então Jesus dá essa palavra para eles através da carta à igreja de Esmirna, dizendo: ser fiel até a morte, né? Até alguém colocou aí agora há pouco: e dar-te a coroa da vida. Então nós vemos que a palavra fidelidade, a palavra pistes, também usada aqui em Apocalipse, ela se refere a alguém cuja lealdade o capacita até morrer por causa de Jesus Cristo, por exemplo, né? Ainda falando de Esmirna, nós percebemos que tinham muitos mártires, né? Porque eles receberam essa mensagem de Jesus dizendo assim: sejam fiéis até a morte. E assim eles foram. Até contei a história de Policarpo, né? E vocês lembram muito bem, porque é uma história muito edificante, muito chocante. Um homem que foi de fato fiel ao Evangelho, fiel a Jesus Cristo, fiel ao Senhor. Então é uma palavra que é usada na Bíblia também para se referir a pessoas que são leais, de uma maneira que elas vão até a morte. Você que já fez artes marciais, eu não sei, desculpa se eu estiver contando muita história, pode mandar parar, que eu volto só para os textos, tá? Mas eu acho interessante fazer essa comparação nos dias de hoje. Não sei se você já fez artes marciais, mas eu desde criança eu sempre fiz, e mais precisamente no jiu-jitsu, né, tem uma frasezinha, uma expressãozinha que diz assim, né: nós apaga, mas não bate. Eu até anotei aqui para me falar desse jeito mesmo. Nós apaga, mas não bate, né? Que era o quê? Referente daquele cara que ele vai entrar para lutar lá no tatame, lá no ringue, mas ele não vai desistir do seu objetivo. Ele pode até perder. Show. Ele pode até perder, mas ele não vai desistir. Porque quando você entra para uma luta, se você quiser desistir, você bate lá, né? Você bate lá e desiste da luta. Ou então alguém joga a toalha, no caso do boxe, né? Alguém joga a toalha e você desiste, né? E o seu oponente vence por desistência. E aí, essa frase, né, nós apaga, mas não bate, geralmente era usada no jiu-jitsu para dizer justamente isso. O cara, eu sou fiel
à minha equipe, eu sou fiel àquilo que eu estou indo representar, então eu posso até apagar, eu posso até desmaiar, eu posso até morrer, mas eu não desisto. Eu sou leal até o fim. Eu não me entrego. Isso mesmo, morre e não se entrega. Então, você percebe que essa palavra fiel, ela também tem esse sentido de designar alguém que tem uma lealdade, que ela vai ser capaz até de morrer por aquilo. No caso, Policarpo, por exemplo, morreu por causa do Evangelho, como muitos outros mártires, certo? Então a gente aprende aqui mais uma lição em relação à palavra fidelidade. É alguém que é capaz de morrer por Jesus, tá? E o quarto momento de textos que eu queria ler para os irmãos é também Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então aqui nós temos mais uma vez a palavra pistes, a palavra fidelidade, né? Se referindo a Jesus. Eu não vou ler os outros dois textos, mas vou citar. Hebreus 2,17 também tem a palavra pistes se referindo a Jesus. E em Hebreus 3, versículo 2, também tem a palavra fiel se referindo a Jesus. Exatamente, fiel até o fim. Então a quarta característica que nós percebemos dessa palavra dentro das Escrituras é que ela não só se refere a alguém capaz de ser leal até a morte, mas ela se refere ao próprio Jesus. E, por último, mas não é o final da aula, a gente está só definindo a palavra fidelidade, né, dentro do conceito bíblico. Por último, na definição da palavra, nós temos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, glória a Deus. Então, a palavra fiel, a palavra pistes aqui, se refere ao próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Então perceba que para a gente entender melhor a palavra pistes, entender melhor o que é fidelidade, aquela fidelidade que Paulo está falando lá em Gálatas, que é uma virtude do fruto do Espírito, a qual nós estamos estudando aqui, ela é usada para se referir ao próprio Deus. Então ela faz parte do caráter divino, ela faz parte do próprio Deus. O que ele pede de nós e ele nos dá através do seu Espírito é algo que faz parte dele, do caráter dele. Amém? Então, só para recapitular e a gente entender como podemos definir fidelidade biblicamente. Primeiro, os primeiros textos que a gente leu falou que é uma qualidade que Jesus procura nos seus seguidores. Segundo, é uma palavra que foi usada para descrever um servo bom e fiel no Evangelho, na igreja e de Jesus Cristo. Terceiro, descreve um homem que é leal até mesmo à morte. Alguém cuja lealdade o leva até mesmo a morrer por Jesus Cristo, meus irmãos. Quarto, é um termo usado para descrever o próprio Jesus Cristo. E quinto, é um termo usado para descrever até mesmo o próprio Deus em toda a sua plenitude, em todo o seu ser. Então, vendo esses 5 pontos, nós podemos entender melhor, ter uma visão mais ampla do que significa fidelidade biblicamente, do que significa fidelidade dentro da Bíblia. É algo que o próprio Deus requer e pede de nós. Então, para encerrar esse momento de definição, depois desses textos que nós lemos, nós podemos definir a fidelidade bíblica, que isso requer de nós, que Deus requer isso de nós, assim. É alguém comprometido, leal, confiável, que honra suas obrigações, dedicado, que tem credibilidade, que honra um acordo ou um contrato e que tem palavra. Depois vocês salvem essa parte aí dessa definição que é muito importante para que a gente entenda o que é uma fidelidade baseada na Bíblia. Amém? Deu para entender essa parte? Vamos agora responder
a pergunta que eu fiz na chamada de vídeo, né? Eu fiz uma chamada, né, para vocês, chamando que vocês viessem para a aula e vocês compareceram. E o que eu joguei lá no vídeo foi como ser fiel a Deus, né? Porque eu acredito que o que adianta a gente estar falando aqui o que é fidelidade, definindo fidelidade no dicionário, definindo fidelidade biblicamente, definindo o contexto de tudo isso, e a gente encerrar essa aula por aqui. Por quê? A gente ia ficar pensando, pronto, eu sei o que é, ele disse o que é, mas não vai mudar em nada. Como é que eu vou aplicar isso? Eu acredito que todo estudo nós devemos apresentar o conteúdo e dar um norte, né? Dar uma luz, pelo menos para a gente começar a entender tudo isso. Logicamente que isso vem de Deus, é Ele quem nos capacita, tá? É Ele quem nos dá o fruto do Espírito, mas eu vou falar aqui a respeito do que nós podemos fazer para se inclinar, né, a ser guiado pelo Espírito. Se você ler a carta aos Gálatas, você vai perceber que Paulo escreve dizendo que há uma guerra da carne contra o Espírito e nós precisamos crucificar a nossa carne para andar no Espírito, né? O que gera fidelidade? Nosso esforço ou o Espírito Santo que gera? Pergunta besta, só para pensar. Não é besta não, Aline. Gente, o que é fidelidade? Biblicamente falando, como a gente acabou de ver, é uma qualidade de alguém que pode ser altamente confiável, e isso depende também do nosso esforço. Mas se a gente for ser fiel ou for apresentar a fidelidade simplesmente pelo nosso esforço, nós vamos falhar sempre. Ou, aliás, sempre não, mas nós vamos falhar algumas vezes. Agora, a fidelidade que nós precisamos é a fidelidade que é uma virtude do Espírito. E essa, Aline, essa é o Espírito Santo que gera em nós e o Espírito Santo vai nos capacitar a agirmos de acordo com ela. O Ricardo aí já respondeu. Vamos lá. Como ser fiel? Né? Essa é a pergunta lá que eu joguei no texto. Então vamos lá. Né? Eu vou tentar aqui. Boa noite, Caio. Desculpa. Vamos lá. Primeiro, saber que Deus está vendo tudo. Meus irmãos, se nós colocarmos isso em nosso coração, colocarmos isso em nossa mente, e não esquecermos disso, isso nos ajudará a sermos fiel a Deus. Isso nos ajudará a sermos fiéis ao Senhor. Saber que Deus, Ele está vendo tudo. Ele está vendo todas as coisas. Ah, valeu, Aline. Ele está vendo todas as coisas. Né? Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e bons. Ou seja, pela Bíblia nós sabemos, e é real, que os olhos de Deus estão observando, atentos a tudo. Então nada que está acontecendo hoje, por exemplo, está longe do alcance dos olhos do Senhor. Ele está vendo todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas. Então quando a gente lembra disso, né, lembrar que Deus está vendo tudo, isso nos ajuda a ser fiel. Mas por quê? Não por achar que Deus está tendo um olhar de alguém que quer flagrar você, né? Não é essa a intenção, certo? Eu não quero que você entenda que os olhos de Deus estão atentos para nos flagrar. Não é nesse sentido. Logicamente isso vai acontecer porque Ele vê todas as coisas, mas não é nesse sentido. Mas é no sentido de saber que os olhos do Senhor estão vendo tudo como um Pai cuidadoso, como um Pai amoroso, como um Pai que está ali para nos observar no sentido de cuidar de nós, de nos dar confiança, né? Então nós vamos perceber, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos nossos dias, né? Você que é pai, é mãe, por exemplo, você sabe disso, né? Você deixa o seu filho ali pequeno brincando, mas você fica o tempo inteiro dando uma observada, dando uma olhada. Você está ali na mesa, ele está lá no parquinho, mas você fica o tempo inteiro olhando
ao ponto de que quando vai acontecer alguma coisa com ele, mesmo que você não seja capaz de evitar, né, porque nós não somos Deus, né, mesmo que você não seja capaz de evitar, mas você sabe que vai acontecer, você corre lá, o menino caiu, mas você consegue pegar ele e acalentar ele, porque você está o tempo inteiro como um pai cuidadoso, uma mãe cuidadosa, atento, observando, né? Você até avisa às vezes antes, vai cair, caiu, não deu tempo, mas você foi lá, pegou e vai acalentar ele. Não é assim que acontece? Então, da mesma maneira, Deus sabe e está vendo tudo, segundo Provérbios fala aqui, né? E aí, se nós concordamos que Deus está vendo tudo e está vendo todas as coisas, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você acredita, de fato, que Deus vê tudo? Você acredita, de fato, que Deus vê tudo? Se sim, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quem é você? Eu vou olhar aqui bem nos seus olhos, tá? Olha aí para a câmera. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você quando ninguém vê? A gente precisa refletir sobre isso. Porque se nós, como cristãos, queremos imitar a Cristo, nós precisamos ser fiéis. E uma das coisas que irá nos ajudar a ser fiéis é o fato de sabermos que os olhos de Deus, que Deus está nos olhando em tudo, a todo momento. Então nós precisamos, embora Ele não seja nesse momento um juiz, mas nós sabemos que nós precisamos nesse momento analisarmos quem nós somos quando ninguém está vendo. Quem nós somos quando ninguém está nos vendo. Isso mostra muito sobre nossa fidelidade ao Senhor e ao próximo. Tá? Vamos passar para a segunda dica, né? A primeira, saber que Deus está vendo tudo. A segunda, reconhecer o propósito de Deus. Ou seja, nós como cristãos acreditamos que Deus tem um propósito, não é verdade? E se nós lembrarmos disso, desse propósito de Deus para todos, nós vamos... aliás, isso vai nos ajudar a sermos fiéis. Isso vai nos ajudar a... Aprendi com o Ricardo ali. Nós vamos... Aliás, desculpa, perdi o fio da meada. Voltando aqui. Reconhecer o propósito de Deus. Se nós botarmos isso em mente, nós colocarmos em nosso coração que Deus tem um propósito e nós crermos nisso, isso nos ajuda a ser fiéis a Ele. Isso nos ajuda a manifestar a fidelidade. E aí Deus, Ele tem um propósito, né? O propósito de Deus é a sua glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. E isso nós vamos ver agora de acordo com a Bíblia. Diz assim, em Romanos capítulo 11, versículo 36. 11:36 de Romanos diz assim, ó: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Olha só, meus irmãos, Romanos 11:36 diz que tudo é dele, tudo foi feito por ele e tudo é para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, são poucos textos que eu estou lendo, mas tem muitos textos que demonstram que nós somos criados e precisamos viver para a glória dele. Então, quando eu falo de reconhecer o propósito de Deus, eu falo desse propósito maior, não de um propósito específico, né? Eu sou aqui, meu propósito, eu estou aqui nesse momento, nessa escola, porque eu sou professor, então eu tenho um propósito com os funcionários, com os alunos, sim.
mas existe um propósito maior. O propósito maior de Deus é a glória dele. Então tudo vai se encaixando, desculpa, tudo vai se encaixando para que seja dada toda a glória a Deus. Então para isso fomos criados. Então quando lembramos disso, lembramos de ser fiéis a Ele, porque se nós acreditamos que a nossa vida tem o propósito de glorificar a Deus, nós vamos lembrar de ser fiéis a Ele e de sempre manifestar a fidelidade, porque é uma maneira de glorificar a Deus. Vocês sabem que todo crente gosta de dar glória a Deus, né? Algumas pessoas, né, gritam, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus, ô glória. Mas você quer glorificar o nome de Deus? Você quer gritar bem alto uma glória para o nome de Deus e que de fato faça diferença e seja real? Você precisa simplesmente demonstrar que é fiel a Ele. Quando você é fiel a Deus, quando você demonstra fidelidade a Deus, você com certeza, meu irmão, está dando glória a Ele e está rendendo glórias ao Senhor. Pode ter certeza disso. É dessa maneira que nós glorificamos o nome de Deus. Então lembre disso. Primeiro, Deus está vendo tudo. Então não adianta, eu posso até ser infiel lá na bodega, né, como eu falei, e o cara não vai me ver mais. Eu posso até ser fiel num relacionamento e ninguém vê. Eu posso até ser infiel numa palavra que eu dei e depois eu volto atrás. Tudo bem. Mesmo sendo errado, você pode até conseguir. Mas lembre-se que Deus vê tudo. Então não adianta ser infiel diante dos olhos de Deus. Então, lembrando disso, nós vamos pedir a Ele: Senhor, me ajuda a ser fiel nesse momento da minha vida, porque eu sei que o Senhor está vendo todas as coisas. Então nós precisamos pedir a Ele essa fidelidade. Segunda dica para ser fiel é reconhecer o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? A glória dele. Então eu sei, eu preciso cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu não sei ainda o meu propósito específico. Se é cantar, se é louvar, se é dar aula, se é lá no meu trabalho, eu não sei ainda, não entendi. Mas existe um propósito maior que todo mundo sabe: glorificar a Deus. Então faça isso sendo fiel. Cada vez que alguém é fiel a Deus, glorifica a Ele, e as pessoas veem essa glorificação, porque elas veem alguém sendo fiel. Por exemplo, nós vivemos hoje dias muito difíceis, né? Por causa da questão que nós estamos vivendo agora. Mas existem crentes nesse momento que estão se mantendo fiéis a Ele no pouco, como textos que nós lemos aqui. Se você for fiel no pouco, colocarei no muito. Então, se você se manter fiel, manter essa atitude de fidelidade, ela com certeza, como o Ricardo está dizendo aí, vai gritar mais alto do que qualquer grito de glória a Deus, e ela vai manifestar o caráter de Cristo para as outras pessoas, certo? A terceira dica, aliás, antes da dica, deixa eu fazer outra pergunta, né? Cada ponto eu coloquei uma pergunta, e a pergunta desse ponto é: você acredita no propósito de Deus para nossas vidas? Então, se você crê nisso verdadeiramente, você vai saber que o propósito é glorificar Ele, e se você glorificar Ele sendo fiel, da maneira como eu expus aqui. Tá falhando. A terceira dica que eu separei para vocês, e última, né, diz assim: depender tão somente de Deus. Então, primeiro, saber que os olhos de Deus estão vendo tudo. Segundo, saber que tem um propósito de glorificar a Deus. E terceiro, depender somente de Deus em tudo. E eu escolhi o texto do livro de Esté, capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler rapidinho aqui, que eu não sei se tem muito tempo, mas eu acredito que dá tranquilo. Eu treinei antes. Capítulo 4, versículo 16 do livro de Esté. Diz assim, ó: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Só para vocês situarem, eu vou falar rapidamente aqui o contexto de Esté.
Esther, ela era uma judia, né? Ela era do povo judeu e ela foi considerada rainha em outro povo. E aí o povo estava passando por um momento em que um homem estava perseguindo e havia pago um valor muito alto para que matassem todos os judeus daquela região. E um desses judeus, ele chega até a guarda e pede para falar um recado para Esther. E o recado é dizendo: Esther, está acontecendo essa situação, vão matar todos os judeus, você precisa falar com o rei, porque ela era rainha. Só que havia uma lei que dizia que ninguém podia chegar até a presença do rei quando ele estava no seu local secreto, né? no seu local, eu esqueci agora o nome como se chamava, mas havia um local em que o rei ficava e não podia chegar até ele. E é nesse contexto que Esther fala: vão se reunir, vão orar, vão jejuar, eu também com as minhas criadas iremos jejuar e orar, e logo em seguida eu vou falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. Ou seja, ela não podia ir falar com o rei, só podia se o rei chamasse. Mas Esther diz, mesmo sendo contra a lei, boa noite, meu amor, Celiane. Mas mesmo sendo contra a lei, e a pena era pena de morte, por isso Esther fala isso: eu vou falar com o rei, para que não matem os judeus. Se eu tiver que morrer, né, mesmo sendo contra a lei, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Ou seja, Esther, ela viu a importância da posição dela diante daquela situação. Ela viu que ela precisava tomar uma atitude como cristã, aliás, como cristã na época dela não, né, mas como uma judia, como uma seguidora, como uma serva de Deus. E nesse contexto, ela se coloca como uma pessoa importante para resolver aquela situação e diz para o povo: olha, vamos depender somente do Senhor, vamos orar, vamos jejuar, e aí eu vou falar com o rei, e seja o que Deus quiser. Olha só que exemplo de fidelidade no livro de Esther, daquela mulher de Deus, daquela rainha. Ela se coloca diante dessa situação dizendo: aconteça o que Deus quiser. Eu vou orar, se eu tiver de morrer, que eu morra. Então, mais uma vez, nós vemos aí um exemplo que pode nos ajudar a sermos fiéis a Deus, né? E esse exemplo é depender somente de Deus. Esther, naquele momento, ela sabia. Ela não podia fazer nada contra aquela lei. Ela só podia depender de Deus. E ela orou, jejuou, foi falar com o rei. E depois você lê o resto do livro de Esther para você saber toda a história. Senão não vai dar tempo para continuar aqui na conclusão. Tá bom? Mas deu para entender, eu acredito. Então são essas 3 dicas. Deus está vendo tudo. Deus nos criou para um propósito, a sua glória. E nós precisamos depender somente de Deus. Se a gente lembrar dessas 3 coisas e da definição de fidelidade, a gente pode caminhar para apresentar fidelidade. Tá? Nós podemos perceber, né, eu encerrei aqui já os 3 pontos, mas como ainda tem um pouco de tempo, vou só comentar algo com vocês. Se alguém tiver pergunta, pode mandar também. Se não acabar a live, eu responderei. Meus irmãos, a gente encerra esse estudo entendendo uma coisa: que o fruto do Espírito é algo que é dado pelo próprio Deus, pelo Espírito. Mas o fruto do Espírito, se você pegar o contexto, você vai perceber, e isso que eu estou falando agora é muito importante, você vai perceber que o fruto do Espírito ele está mais relacionado na horizontal do que na vertical. Ou seja, o fruto do Espírito ele está mais relacionado à forma com que eu ajo com o outro, com o meu próximo, do que até mesmo a minha relação com Deus. Por quê? A minha relação com Deus, eu tenho que ser fiel a Ele, eu tenho que ter fidelidade a Ele, é lógico. Mas eu demonstro isso, eu pratico essa fidelidade a Deus quando eu ajo fielmente, com fidelidade em relação ao outro, ao meu próximo. Você pode perceber que todas as virtudes do fruto do Espírito Santo têm a ver com... Todas as virtudes do Espírito, como está lá no texto, tem a ver com a forma com que eu me relaciono com o outro. Né? É o amor que Vitor falou, é a paz que o Ricardo disse, é a paciência que o Tiago também disse, se eu não me engano, é a amabilidade, é a alegria, é a forma como eu sou com o outro. E Deus, ele nos deu esse fruto porque Deus escolheu, foi uma vontade de Deus. Lembrem disso, foi uma vontade de Deus. Deus escolheu que nós pudéssemos manifestar o caráter dele e espalhar o seu caráter
ao nosso redor. Desde Gênesis, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele disse, ó, eu farei o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele criou o homem à imagem e semelhança de Deus. E para que ele fez isso? Depois ele diz, agora vocês vão procriar, vocês vão multiplicar na terra. Ou seja, a intenção de Deus, a missão do homem sempre foi espalhar a imagem e a semelhança de Deus na terra. Missões nascem no coração de Deus. Deus diz, espalhem a minha imagem, espalhem a minha semelhança, multipliquem nessa terra. Isso ele falou, logicamente, antes do pecado, porque era a intenção dele de espalhar sua imagem e semelhança. E hoje, após o pecado, nós precisamos depender da ação do Espírito em nossas vidas. O fruto do Espírito nós recebemos dele e nós precisamos colocar em prática. Agora, tentando dar só uma concluída naquela pergunta que foi feita lá um pouco mais minutos atrás pela Aline, até que o Ricardo me ajudou e muitos ajudaram aí. Essas virtudes, como é que eu vou exercer elas, executar elas? Vai depender só de mim? Não. Mas existe uma grande participação nossa em relação a manifestar o fruto do Espírito. Sabe qual é? Paulo fala no livro de Gálatas que nós precisamos crucificar a carne. Eu vou até ler para vocês aqui o texto. Paulo diz, ó, no capítulo 5, versículos 24 e 25. Gálatas 5, 24 e 25. Diz assim, ó. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então Paulo fala que quem pertence a Cristo, quem recebe o fruto do Espírito que ele acabou de falar anteriormente, é alguém que tem que crucificar a carne. Então, gente, quando você recebe o fruto do Espírito, quando você se converte, recebe essas bênçãos de Deus, isso não significa que você não vai mais querer se irar, não vai mais querer ser infiel, não vai mais querer perder sua alegria. Não. Mas Paulo dá uma grande dica. Crucificar a carne. O que é a carne? São as nossas paixões e os nossos desejos. A carne não é a carne física que ele está falando. Paulo não está mandando a gente pegar pregos e nos apregoar numa cruz. Mas ele está dizendo para a gente crucificar os nossos desejos, as nossas vontades. E o que é crucificar a carne? É dizer não. É quando eu digo não para a minha vontade. Então entenda, meu irmão, que você querer ser infiel em algum momento a Deus ou às pessoas ou em algum ambiente, isso é normal, é natural da sua natureza pecaminosa, da sua carne. Mas Paulo diz, diga não. Você vai sentir essa vontade? Diga não. E quando eu digo não, eu estou me inclinando para ser guiado pelo Espírito. É como se eu estivesse em uma via, em um calçadão ali, duas vias, uma do lado, outra do outro, e eu digo não para aquela e me inclino para outra para seguir naquele rumo. Então é nesse sentido que nós vamos conseguir manifestar o fruto do Espírito. É nesse sentido que nós vamos conseguir manifestar a fidelidade e as outras virtudes. Crucificando a carne, ou seja, dizendo não para nós mesmos, dizendo não para as vontades que vão se apresentar em nossa carne e se inclinando para ser guiado pelo Espírito. Agora você só vai conseguir dizer não, você só vai conseguir crucificar a carne se você fizer três coisas. Com frequência, leitura da palavra de Deus, ler a Bíblia, vida de oração, jejum. O jejum é porque nós estamos aguardando o noivo, né? Quando os discípulos estavam lá com Jesus, eles nem jejuavam. Mas agora a gente precisa fazer isso, porque a gente precisa ler a Bíblia, orar e jejuar. Se você fizer essas três coisas, quando a sua carne quiser se manifestar, você estará mais forte para dizer não. Ou seja, você estará crucificando a sua carne. Tá bom? Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês em relação à fidelidade. Espero, eu vi alguns comentários, né? Já que deu para entender. E agora eu quero só que alguém me diga aí como é que eu faço aqui para terminar e para salvar. Porque da outra vez a aula sobre Esmirna eu não consegui salvar. Alguém me diz aí que falta 25 segundos. É só ficar aqui olhando para vocês e aguardar mesmo, né? Que a outra aula eu não consegui salvar. Eu me perdi e não deu para me salvar. Mas graças a Deus eu me salvei em Cristo, né? Mas não consegui salvar a live.